O atual cenário da educação no Brasil não é nada animador. Sob o pretexto da crise econômica, o presidente Michel Temer realizou diversos cortes no setor ao longo do ano. Dados do Portal da Transparência e da Lei Orçamentária Anual indicam que a educação deve sofrer cortes de mais de 20 bilhões de reais comparados a 2016, uma queda de 18% no orçamento. Será a menor verba destinada à educação desde 2012. E essa realidade já chegou às instituições de ensino superior. Dados do Ministério da Educação apontam que 44 das 64 universidades federais do país tiveram o orçamento afetado pelos cortes. Você confere agora na reportagem da Kellen Barros o reflexo dessa crise aqui na UFOP. Demissão de terceirizados, redução de bolsas, paralisação nas obras, cortes em diferentes setores. As últimas notícias sobre a crise que atinge as universidades federais deixaram muito estudante assustado. Para mim, esse negócio aí da PEC, que foi aprovada ano passado, que reduziu os custos com educação e tal, para mim isso é um absurdo, porque educação, como você sabe, é a base do país. Então, se você não investe na base, o que você vai ter lá em cima? Eu acho que é bem prejudicial, ainda mais para o meu curso, que a gente precisa de bastante verba para os campos, para poder estudar, conhecer um pouco de todo o Brasil. Eu acho que está sendo ruim para todas, né, as universidades. E isso atrapalha também para quem quer entrar, para quem já está aqui dentro e para quem também está querendo entrar, né? As universidades e os institutos federais já começaram o ano com um orçamento menor que o de 2016. No geral, houve uma redução de 2% na verba para custeio, que é aquele dinheiro usado para pagar água, luz, terceirizados e bolsas, e de 30% no dinheiro para investimento, usado em obras e reformas e na compra de equipamentos. Na UFOP, o custeio teve uma redução de 7%, ou seja, menos 4 milhões de reais. E o investimento caiu mais da metade em relação ao ano passado. Foi de 12 milhões e 200 mil reais para 6 milhões. Para a reitora da UFOP, as universidades menores têm sentido menos os efeitos dos cortes. Cláudia afirma também que a PEC do teto dos gastos, aprovada no ano passado, favorece ainda mais a recessão. Mas a UFOP tem trabalhado para que a comunidade acadêmica não seja afetada. As universidades elas estão se ajustando de acordo com o seu orçamento, de acordo com as suas necessidades. E aqui na UFOP, por exemplo, nós temos trabalhado com uma política de manutenção, por exemplo, das bolsas, né? A gente não cortou nenhum terceirizado, né? E a gente tem tentado manter a universidade dentro da sua normalidade de funcionamento. No começo de outubro, um alívio. O Ministério da Educação diminuiu o contingenciamento. O limite da verba de custeio passou de 80% para 85% e o investimento passou de 50% para 60%. Um total de 1 bilhão e 200 milhões de reais liberados pelo MEC. Mesmo assim, os números estão longe daqueles previstos no orçamento de 2017. O governo continua segurando os recursos. A partir desses bloqueios, o governo tende a pressionar a gente para conter os nossos gastos, né? Mas a universidade ela depende de alguns gastos que são essenciais para manter o funcionamento dela da forma mais excelente possível, né? Inclusive, a gente tem tentado, né, em Brasília, a reversão desses bloqueios para a gente conseguir utilizar todo o recurso que foi aprovado na Lei Orçamentária de 2017. E são esses recursos que permitem que estudantes como a Milena se mantenham no ensino superior. Ela ficou desempregada durante o curso de História que faz na UFOP e só consegue estudar graças à Bolsa Permanência e à moradia de graça oferecida pela universidade. A crise assim, tá muito forte. O meu pai ficou desempregado tem pouco tempo e a minha mãe, ela mora longe e acaba que ela não consegue me ajudar muito. Então eu tinha que ter alguma forma para me continuar cursando, senão eu ia trancar o meu curso e voltar para casa.
Para a reitora da UFOP, a situação tende a permanecer sob controle até 2018, devido às eleições. Grande parte do eleitorado do governo anterior era das universidades, né, com a política de expansão, com muito recurso, né? Então, eu acredito que ele pode acontecer. A gente não pode falar que não vai acontecer, mas o cenário não anda indicando que haverá cortes de terceirizados e não vai ter uma política de manutenção do aluno de poder, né, socioeconômico menor. Então, isso eu acho que por enquanto está sob controle. Em nota enviada por e-mail, o Ministério da Educação nega a falta de recursos. Segundo o MEC, já foram liberados quase 8 bilhões de reais para as universidades e desse total houve um empenho de cerca de 6 bilhões e 400 milhões, ou seja, ainda há 1,5 bilhão em verbas não empenhadas. A pasta afirma que em 2015, durante o governo Dilma, o orçamento do Ministério da Educação teve um corte de 10 bilhões de reais e em março de 2016, também na gestão passada, o corte foi de mais de 6 bilhões, mas a atual gestão do MEC conseguiu recuperar 4 bilhões e 700 milhões de reais do que havia sido cortado. Ainda segundo o Ministério, mesmo diante do atual ajuste, o valor disponível para as instituições hoje é maior do que o disponível na época do contingenciamento em 2016. Com relação ao UFOP, o Ministério da Educação afirma que entre 2016 e 2017, a universidade teve um aumento no seu orçamento de mais de 10%, o que corresponde a cerca de 37 milhões e meio de reais. De acordo com o MEC, ainda há cerca de 7 milhões e meio de reais disponíveis para o UFOP, que até o momento não foram empenhados pela instituição.